Dr. Sam conosco, vai falar sobre o mistério do sofrimento. Talvez algum de nós, eu pessoalmente, eu tenho um pouco de dificuldade com a questão do sofrimento, né, em geral. E o Dr. Sam vai estar falando para nós hoje sobre o mistério do sofrimento, né, para entender um pouco por que existe sofrimento no mundo, por que nós como crentes sofremos, qual a razão. Nós vamos fazer os primeiros 40 minutos e depois... Ops! They're tuned! E depois você pode fazer suas perguntas, talvez perguntas que você tenha a fazer em relação ao sofrimento no mundo, na sua vida, na vida do crente. I'm just saying that... Você tem certeza que é 1 hora de curso? Todo mundo a perguntar aí? Não, vamos fazer os 40 minutos, os 45, depois os últimos 15 minutos a gente pode fazer perguntas. Tá. I don't know the dynamics. I'm just explaining that all of us, we struggle with the reason for suffering in the world. Either we as Christians or non-Christians. And I'm going to explain a little bit this one. I don't know your dynamics. Do you want to give your lecture and afterwards people ask questions or as you go? But ask as we go. Okay. Então você pode perguntar também. It's much easier. Vai ser mais fácil então, você fazer suas perguntas durante a lição dele de hoje. Okay, so all yours here. Would you like to read 1 Peter 1:3 to 9? Vamos ler 1 Pedro de 3 a 9. Alguns já leram aí, né? Não tem essa letra aqui, vai demorar mais. 3. Já achei, Pedro, tá aqui. Tá vendo? Tá marcado, eu acho. 1 Pedro 3 a 9 diz assim, ó, Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a sua misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservado nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais embora no presente, por breve tempo, se necessário sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo exultais, com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Peter, Peter here is expressing one of the paradoxes of the Christian life. Peter aqui está expressando dos paradoxos da vida cristã. We rejoice in all that God has done for us. Nós nos alegramos de tudo que Deus faz por nós. But at the same time, we always experience trials. Mas, ao mesmo tempo, nós enfrentamos provas nas nossas vidas. We sometimes talk as if we're surprised that we're going through suffering. Às vezes nós estamos surpresos na medida que nós passamos por sofrimentos na vida. But the whole of the Bible leads us to believe that suffering is to be expected. Mas a Bíblia nos mostra que o sofrimento é algo que nós devemos esperar na nossa vida. So the Bible just accepts that suffering happens. A Bíblia aceita que o sofrimento ele acontece. Peter says, Pedro diz the trials that we receive que as provações que nós recebemos are to prove the reality of our faith. É para provar a realidade da nossa fé. In a sense, you don't know you've got faith until you face trials. Na verdade, o que está dizendo é que você não sabe se você tem fé até que você experimente provações. Now, of course, we would much rather we didn't have to prove our faith and just leave it like that. Então seria melhor, né, nem provar nossa fé, deixar as provações, né, o sofrimento de lado. Once you've decided not to work now.
did F5. Here you go. You can edit that bit out of the video. Right. Simple view of life. Uma simples visão da vida. God is a God of power. Deus é um Deus de poder. God is a God of Deus love. é um Deus de amor. And therefore, God's power and God's love should result in our good. Então, o poder de Deus, o amor de Deus deveria resultar no nosso bem. We all think like that, don't we? Todos nós pensamos assim? But suffering is a universal experience. Mas sofrimento é algo universal. Illness, family breakdown, Doença, desmembramento familiar. war. This one's That's war, War, I think. fome, tortura, Injustice, injustiça and all sorts of others. e outros Yeah. tipos de coisas. You just have to listen to the television to realize Quando that você vê a the world is in a televisão, mess. você vai notar que o mundo está nessa bagunça. Experimentando tudo So isso. how does that fit in with our simple view of life? Como é que isso se encaixa na nossa visão simples da vida? If we're going to be realistic, either God is not a God of power, Por exemplo, se nós não formos reais, ou Deus não é um Deus de poder, or He's not a God of love, ou Ele não é um Deus de amor. or we have completely misunderstood what our good means. Ou nós estamos entendendo mal o que quer dizer o bem para nós. Nosso bem. Our idea of what good for us A ideia que nós temos do que é bom para nós is to have a quiet time, a É- comfortable life, é ter uma vida confortável, um tempo quieto, everything work out for us the way we want it to. e tudo funciona da maneira que nós queremos que funcione. Isso é a nossa ideia de bem para nós. Maybe we've got that wrong. Talvez nós estamos errando aqui. So let's just look at the equation. Is God a God of power? É Deus um Deus de poder? We learn it in creation. Sorry, I didn't manage to translate. That was a slip. Nós aprendemos com a criação. Romans 1:20 O Romanos 1:20 que está ali, says that when we look at creation, que quando We nós can see olhamos what para a God is like. criação, and we can see He's a God of power. nós podemos ver que Deus é um Deus de poder. What we know about creation O que nós sabemos acerca da criação is even more than Paul did. é ainda maior do que Paulo sabia. Isaiah says that Isaías diz God measures the heavens with the span of His hand. que Deus mede o céu com a palma das suas mãos. We can't see the edge of the universe. Nós não podemos ver o limite, né, do universo. It's expanding and it's expanding. O universo é algo que está expandindo, se expandindo, se expandindo. And God says, that's how big it is. E Deus fala assim, olha ver aqui, o universo é desse tamanho, tamanho da palma das minhas mãos. He created it. Ele criou isso. So God is a God of power. Deus é um Deus de poder. And then, not only did He create it, Não somente o universo foi criado, but in Colossians we're told that Jesus holds it all together. em Colossenses diz que Jesus ele sustém, né, tudo isso. People talk as if God made the world and wound it up and set it off. Algumas pessoas creem que Deus criou o mundo, colocou ele para funcionar e largou ao desprezo, não é? But God is actually always working in the world. Mas Deus está sempre trabalhando no mundo. So the fact that the sun rises every morning is because God makes it rise every morning. O fato do sol estar nascendo toda manhã é porque Deus faz com que isso aconteça. The psalmist says that even the fact that we take a breath is because God is working. O salmista diz que o fato de nós respirarmos, isso é uma prova que Deus está trabalhando. So again, if God is able to do all that, God is a God of power. Se Deus é um Deus capaz de fazer tudo isso, então Deus é um Deus de poder. And then the resurrection Então a proves that God is a ressurreição God of power.
A ressurreição prova que Deus é um Deus de poder. So in Corinthians 6:14, Paul Coríntios tells us that 14, God raised Jesus through his power. que Deus ressuscitou Jesus através do seu poder. So again, if people say to us, what is the evidence that God is a God of power? Se as pessoas falam para a gente qual é a evidência que Deus é o Deus de poder, We look back to the resurrection. nós bastamos olhar para a ressurreição. So, are there limits to God's power? Existem limites para o poder de Deus, então? Is it just that God can't stop suffering? Então a gente pensa às vezes que Deus não pode parar o sofrimento. We talk about God being omnipotent. A gente fala que Deus é onipotente. And what exactly do we mean by that? O que quer dizer onipotente? Jesus said, with God, all things are Jesus possible. falou que com Deus todas as coisas são possíveis. So, doesn't that mean God can do absolutely anything? Então não quer dizer isso que Deus tem poder de fazer tudo o que Ele quer? But there are some things God can't do because they are not things. Mas existem algumas coisas que Deus não pode fazer porque eles não são coisas. God cannot make a square be a circle at the same time. Deus não pode fazer com que um quadrado seja um círculo ao mesmo tempo. They are different things. Eles são coisas diferentes. And just saying God can make a circle be a square doesn't mean it happens because it's an impossibility. Mas se alguém diz assim, olha, Deus pode fazer com que um quadrado seja um círculo ao mesmo tempo, é só expressão, porque isso não pode acontecer. É impossível que um quadrado seja um círculo ao mesmo tempo. God can't make 2 plus 2 equal 5. Deus não pode fazer com que 2 mais 2 seja 5. And it doesn't make any sense just to take something which is intrinsically impossible and say God can and then expect it to happen. Então não podemos pegar uma coisa que nós sabemos pela razão que é impossível de acontecer e dizer que Deus pode fazer só porque nós queremos que aconteça. Just in case you think it is heresy to say that some things are impossible for God. Só para que você não pense que é heresia dizer que algumas coisas são impossíveis para Deus, não pensar que é heresia. The Bible itself says in Hebrews, it is impossible for God to tell a lie. Por exemplo, Hebreus fala que é impossível para Deus mentir. So there are things that God can't do. Então existem coisas que Deus não pode fazer. And that's important when we come to think of the question of suffering. Isso é muito importante entender quando nós mexemos na questão do sofrimento. So let's think just for a moment about the idea of free will. Vamos pensar um pouquinho sobre a ideia do livre-arbítrio. We can make good choices or bad Nós choices. podemos fazer boas escolhas na vida ou más escolhas. If we make bad choices, Se nós fazemos escolhas ruins, bad things happen. coisas ruins acontecem. If we make good choices, Se nós fazemos coisas boas, escolhas boas, coisas boas acontecem. good things can happen. So we could we do make choices, we have made choices which are destroying the world. Nós fazemos escolhas ou fizemos escolhas que estão destruindo o mundo. A lot of the famine that is happening at the moment Por exemplo, a fome que está acontecendo hoje no mundo is due to drought. é por causa da seca. A lot of the drought is due to climate change. E a seca é resultado do mudança climática. A lot of the climate change is due to things we've done. E a mudança climática, muitas delas acontece por causa das coisas que nós homens fazemos. So it's not God's fault, it's our fault. Aqui não tem culpa a Deus, é a nossa culpa. We still have the possibility to change what we do and clean the world up. Nós ainda temos a possibilidade de mudar o nosso comportamento e limparmos o mundo. Now, why doesn't God just make it so that our bad choices never have bad effects? Mas então por que Deus não faz com que as nossas escolhas más não tenham resultados más?
Supposing every time I try to attack somebody with a baseball bat, Suponhamos que toda vez que eu vou atacar alguém com um taco de beisebol, God makes the baseball bat go all soft and floppy. Deus faz com que o taco de beisebol fique molinho, macio. I wouldn't be able to have any free will. Então isso quer dizer que eu não teria nenhum direito de escolha, de livre-arbítrio então. I would want to attack George, Eu quero atacar Jorge, but I couldn't. mas eu não podia, não posso. So I wouldn't have free will. Então eu não tenho livre-arbítrio. Galatians says, Galatas diz a person reaps what they sow. que a pessoa colhe ou ceifa aquilo que tiver semeado. Está escrito ali, né? So the choices we make do affect what happens to us and to other people. Então as escolhas que nós fazemos afetam a nós mesmos e outras pessoas. So when you say, why is that child suffering abuse from its father? Quando você faz a pergunta, por que aquela criança está sendo abusada pelos seus pais? It's because the father is making bad choices. É porque o pai daquela criança está fazendo The escolhas father ruins. could choose to love the child, but O pai chooses poderia to abuse the amar child. a criança ao invés de abusá-la, por exemplo. So there are limits to God's power Existem because limites para o poder de Deus. God can't give us free will and then force us to do what He wants us to Ele do. não pode, de forma alguma, Deus nos dar o livre-arbítrio e depois nos forçar a fazer somente aquilo que Ele quer. Why did God give us free will in the first place? Mas peraí, por que Deus nos dá livre-arbítrio? After all, it seems to cause a lot of trouble. Porque parece que esse negócio de livre-arbítrio causa um monte de problema. The answer is that God created us in order that we should love Him. Porque Deus nos criou para que nós pudéssemos amá-lo. And love is a matter of free choice. E amor tem a ver com a escolha própria. O livre-arbítrio. A robot will do what you tell it, Um robô vai fazer aquilo que você o comanda. but a robot can't love you. Mas o robô não pode te amar. But the moment you give somebody the opportunity to love you or to reject you, Mas na medida que você dá a oportunidade de alguém te amar ou te rejeitar, you open the path to suffering. você começa a abrir então o caminho para o sofrimento. In fact, suffering is almost the other side of love. Parece que sofrimento é o outro lado do amor. So what about the love of God? Mas o amor de Deus, He's proved it. Ele God provou. has showed His love, Ele demonstrou seu amor para conosco, enviando seu único Filho ao mundo para que por ele vivamos. E neste ato, ele revela o que é verdadeiro, o que é o verdadeiro amor. Não por causa do amor que tivéssemos por Deus, mas por ele que nos amou e nos enviou o seu Filho, o qual expiou o castigo dos nossos pecados para que fôssemos perdoados. So if somebody says, I can't believe in a God of love because of the suffering that there is in the world, Se alguém disser assim, eu não posso crer no Deus de amor por causa do sofrimento que existe no mundo, I say to them, look at the cross. eu digo para ele, então olhe para a cruz. Because that is the proof that God loves. Porque ali está a prova que Deus ama. So we have got the question of why suffering is happening, Nós temos a pergunta por que o sofrimento está acontecendo, but we can't doubt that God loves. mas não podemos ao mesmo tempo duvidar que Deus ama. I have to look it up. Right. He did Yeah, expect the logical some sort of- conclusion, sorry, I've got it. The logical conclusion A conclusão lógica é of the fact that Jesus died on the que cross Jesus morreu na cruz. is that God will be with us in whatever situation we find Isso ourselves. diz que quer dizer que Deus vai estar conosco em qualquer situação que nós nos encontremos. If He didn't spare His Son, Se Ele não tivesse poupado o seu filho, then won't He give us everything? Then won't He give us everything? Então Ele não daria todas as coisas? Não daria para dar todas as coisas se Ele tivesse poupado o seu único filho.
So that takes us on to the next question of our good. We've established that God is a God of power. Nós já sabemos que Deus é um Deus de poder. We've established that God is a God of love. Nós estabelecemos que Deus é um Deus de amor. So maybe the bit in the equation that's wrong is our idea Talvez what is good. o que está ali errado naquela forma que eu te dei posteriormente, então, é a nossa ideia do o que é bem. O que quer dizer o nosso bem. O que quer dizer bem para nós. So what do we mean by our good? O que eu quero dizer com o nosso bem? Today there's a lot of talk about autonomy. Hoje existe um monte de discussão, de fala sobre autonomia. I am in control of my own destiny. Eu estou em controle do meu próprio destino. What I'm looking for is health, wealth and happiness. O que eu preciso hoje é saúde, riqueza e felicidade. And if I'm American, I'm promised it in the Constitution. E se sou América, é uma promessa na Constituição. Jesus said, Jesus falou aqui what good will it do if you gain the whole world and lose your que own soul? lucro alguém tem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. So this idea that my good is me being in charge of my own life and having health, wealth and happiness doesn't work. Então esse negócio de dizer que o meu bem é sobre eu ter saúde, riqueza, estar em controle da minha própria vida, não funciona. We need to think of the doctrine of the fall of man. Pense na doutrina da queda do homem. God in the beginning created man. Deus no começo criou o homem. He displays love and providence towards man. Ele demonstrou amor e providência, né? Sustento para o homem. In return for that, Em man retorno, is dependent on God o homem é dependente de Deus and worships him. e o adora. And that two-way traffic E esse tráfico, né, de mão dupla is called fellowship. é chamado amizade. And that's the way it was. Era assim que era no começo. But man wanted to be independent. Mas o homem queria ser independente. And when man became independent, he stopped worshipping Quando o homem se tornou independente, ele parou de adorar. and the fellowship was broken. E aí o relacionamento foi quebrado. But notice, God's love and providence don't change. Mas repare que o amor de Deus e a provisão dele para com o homem não cessou. Now, when we think of the fall of man, Quando nós pensamos então na queda do homem, we tend to think of it very much in individual terms. a gente pensa só na questão individual. Because man has fallen, we are sinners. Aí a gente pensa assim, porque o homem caiu, nós somos pecadores. And we've already seen that we make bad choices and that has bad E aí nós já consequences. vimos aqui que nós fazemos escolhas erradas, e as escolhas erradas na nossa vida têm resultados errados. But in order to understand suffering, Mas se nós queremos entender o sofrimento, we've got to realize that the fall of man nós temos que entender que a queda do homem affected the whole of creation. afetou toda a criação. In Romans chapter 8, Paul tells us that all of creation is groaning, waiting for our salvation. Então, Paulo no capítulo 8 de Romanos diz que toda a criação está gemendo, esperando a redenção da criação, a sua redenção. When God created man, Quando Deus criou o homem, man was his steward. o homem se tornou seu mordomo. And therefore was in control. Então, o homem estava em controle da criação. When man fell, Quando o homem cai, who's in control? quem está em controle então agora? Okay, God is ultimately in control, but there's a sort of middle management Sim, Deus está no that's missing. controle, mas existe aqui um gerenciamento no meio que está faltando aqui. So things go wrong. As coisas deram errado. So we get disease because the organisms which were they're perfectly okay when they're not living in humans, but when they come into humans they cause disease. Mas olha aqui, por exemplo, os organismos, não é?
Eles são perfeitos quando eles estão vivendo fora do corpo do ser humano. Mas uma vez que esses organismos entram no corpo do ser humano, o que acontece? Acontece a enfermidade. The crops which man is supposed to care for and tend Por exemplo, as plantações que os homens devem plantar, mantê-las, né? because man's no longer fully in control, Porque o homem não tem mais o controle, o que acontece com as plantações? Elas se desfazem, se destroem. and of course, because we are no longer in the right relationship with Porque nós não estamos mais tendo um relacionamento correto com a criação, we destroy it, we damage it. nós destruímos a criação, nós danificamos isso. So a lot of what we see happening in the world O que is the nós- result of our actions. O que nós vemos acontecer no mundo hoje é resultado das nossas ações. And even the things that happen that are outside of human control E inclusive as coisas que estão fora do controle humano are happening because the whole of creation has been damaged. está acontecendo porque toda a criação foi danificada. There's a virus in the software. Existe um vírus no So it doesn't software. run. Okay? So it's important that we grasp that whole idea. É importante que a gente entenda esse tipo de ideia que nós estamos passando. So the world we live in, O mundo onde nós vivemos, although it was created by God as a good world, embora foi criado por Deus como um bom mundo, and we can still see some of that goodness, e nós podemos ainda ver alguma dessa bondade no mundo, so the world is still a beautiful place, o mundo ainda é um lugar bonito, and we can appreciate that. que nós podemos apreciar. And the world still does produce food, Ainda que o mundo produza, né, frutos, but it has been damaged, and therefore we must expect o things to mundo go wrong. foi danificado. E por isso nós devemos esperar que muitas coisas dê errada mesmo. And some of that is very obvious. Algumas das coisas são óbvias. Óbvias. The- Óbvias. They're clear. there are people in the world who are starving. Por exemplo, existem pessoas no mundo que estão morrendo de fome. Perhaps 1/3 of the world's population is actually starving. Um terço da população mundial morre de fome. There is enough food in the world to feed everybody. E tem bastante comida para alimentar todo mundo. So it is not God's fault that those people are starving. Então não é culpa de Deus que essas pessoas estão morrendo de fome. It is down to human greed. Tem a ver com a ganância humana. And so this leads to suffering. Então, tudo isso nos leva ao sofrimento. What God defines as our good O que Deus define como o nosso bem is the restoration of that fellowship, é a restauração desse relacionamento, which is again a recognition of our dependence on God que é o reconhecimento da nossa dependência em Deus, and ou de Deus, our worship of God. e a nossa adoração a Ele. And all that God allows to happen to us E tudo que Deus permite que aconteça para nós is designed to bring that about. foi desenhado para que isso acontecesse. Our good To bring to bring that about. É to para make it fazer com que isso happen. aconteça. Yeah. Romans chapter 8 and verse 28 tells us about Romanos 8:20 diz and God has called us, que Deus nos chamou, He's justified nos us, justificou, He's glorified nos us, glorificou and He's made us like His Son. e Ele nos fez como seu filho. And that is what God defines as our good. E é isso a definição de Deus de o nosso bem. And in Romans 8:28 it says Romanos that 8:28 everything is diz working to bring that about. que tudo está trabalhando, funcionando para que isso aconteça. E nós sabemos que tudo o que nos acontece contribui para o nosso bem. C.S. Lewis, C.S. Lewis, great Christian writer, que é um grande autor cristão, says that sometimes pain is God's megaphone to get our attention. diz que às vezes a dor, o sofrimento é o megafone de Deus para nos chamar a atenção. When everything is going well,
Quando tudo está indo bem, Who needs God? quem precisa de Deus? When things go badly, Quando as coisas estão indo mal, we start thinking about Him. nós começamos a pensar acerca de The Deus. problem, of course, is that as soon as things start going well again, we forget Him again. O problema é que, quando as coisas começam a acontecer, começam a ficar bem novamente, nós automaticamente esquecemos de Deus. So, how do we respond? Como nós respondemos para isso? It's interesting that nowhere in the Bible does it actually explain in detail why we suffer. É interessante que na Bíblia não tem uma explicação em detalhe a razão do nosso sofrimento, por que nós sofremos. The longest discussion of suffering in the Bible A discussão mais comprida na Bíblia acerca do sofrimento is the book of Job. é o livro de Jó. Job is a righteous man. Jó, que é um homem justo. Now, we are allowed to see what's going on in the contest between Satan and God. E nós conseguimos ver o que é que está acontecendo ali no livro de Jó, a batalha entre the contest between Satan. Satanás e Deus. Job doesn't know what's going on. Mas Jó, ele não consegue ver essa batalha. He just knows that everything goes wrong. Ele só sabe de uma coisa, que as coisas não estão dando certo para He's ele. a very wealthy man. Ele é um homem rico, He loses all his wealth. ele perde toda a sua riqueza, He has a family that he's proud of. ele tinha uma família da qual ele era muito orgulhoso, All of his children get killed. e todos os seus filhos são assassinados. And if that's not enough, E he como se isso becomes não fosse desperately ill. tudo, como se fosse tudo, He becomes desperately ill. ele se torna desesperadamente doente. His friends come and they give all sorts of easy explanations. Seus amigos vão para até Jó e dá para ele todos os tipos de explicações fáceis. They bring out all the theological explanations. Eles dizem toda a explicação, dão uma explicação toda teológica para Jó. Job becomes angry with God. Mas o fato é que Jó se torna raivoso para com Deus, irado para com Deus. He is wonderfully human because he swings from a wonderful faith Ele é bem humano porque ele vai de wonderful, faith. ele vai de uma fé maravilhosa. And in Job 19 he says, I know that in my flesh Que ele I will diz, see por God. exemplo, no 19 ele diz assim: eu sei na minha carne que um dia eu verei a Deus. I know that my Redeemer lives. Eu sei que o meu Redentor vive. And then he says, well, God, why won't you come and answer me? Mas dessa fé maravilhosa ele vai para outro extremo, onde ele diz: Deus, por que o Senhor não me responde? At the end, God does appear to him. Lógico, no final Deus aparece a Jó. Job's response is, I'm lost for words. A resposta de Jó é: eu não tenho palavras. I was talking about things I didn't know about. Eu falei de coisas que eu não sabia. When you really see God, Quando você vê Deus, it changes everything. tudo muda. At the end of Job's life, everything is No restored. final da vida de Jó, todas as coisas são restauradas. But Job never knows why he suffered. Mas Jó nunca descobriu o porquê do seu sofrimento. So we're not told by God that he will explain to us why we're suffering. Deus nunca vai explicar para a gente, muitas das vezes, a razão por que nós sofremos. We're only told that he's going to be with us. A única coisa que ele nos fala é que estaria conosco. What's our response? Well, we have two choices. When we're faced with suffering, Quando nós enfrentamos sofrimento, nós temos duas respostas para o we sofrimento. can either become hardened A gente pode se tornar ainda mais fechado, mais duros and reject God, e rejeitar a Deus, or we can become softened ou nós podemos nos tornar mais abertos, mais maleáveis and come closer to God. e irmos mais perto de Deus. There is nothing different about the sun that hardens the clay and softens the butter. Não existe nada diferente sobre o sol, é o mesmo sol que faz com que o barro se torne mais duro e é o mesmo sol que faz com que a manteiga se derreta. So,
with the mystery of suffering, No mistério do sofrimento, our response to it is all important. a nossa resposta para o sofrimento é muito importante, nossa reação. And this is probably my favorite passage in the whole of the Bible. Parece que essa aqui é a minha passagem preferida em toda a Bíblia. Mas a nossa vitória é total no meio de todas essas coisas. E isso é devido a Cristo, o qual nos amou a ponto de morrer por nós. Porque eu estou certo de que nem a vida, nem morte, nem anjos, nem demônios, nem a atualidade ou o futuro, seja onde quer que nos encontremos, nas alturas ou em profundos abismos, nada nem ninguém nos poderá separar do amor que Deus nos deu em Jesus Cristo, nosso Senhor. The Bible is clear we're going to face suffering. A Bíblia é muito clara que nós vamos ter sofrimentos, But whatever suffering we face, mas qualquer que seja o sofrimento que nós passamos, the love of God is always with us o amor de Deus sempre estará conosco in Christ Jesus. em Jesus Cristo. So that's our response. Essa é a nossa resposta. Is in suffering to turn to Jesus. Em sofrimento, nos voltarmos para Jesus. What do we do if it's somebody else who's suffering? Mas o que nós fazemos quando uma outra pessoa, não nós, está sofrendo? The first thing we're called to do is A comfort. primeira coisa que nós devemos fazer, What we are not called to do is to give them a theological explanation of why they're suffering. não, o que nós não devemos fazer é dar à pessoa uma explicação teológica por que ela está sofrendo. How do we comfort them? Paul O que says, nós devemos fazer é confortá-lo. we comfort them with the comfort that God has given us when we've suffered. O Paulo diz que nós confortamos as pessoas com o conforto que nós recebemos de Deus quando estamos sofrendo. So as we find comfort from God in our suffering, Assim como nós achamos conforto de Deus no nosso sofrimento, we can offer that. nós podemos oferecer esse conforto para outras pessoas. We had a son who was a great trial to us. Actually, the three sons are great trials to us, all in different ways. Eu tenho 3 filhos, mas um desses 3 filhos foi uma provação muito grande para nós. And it was a very difficult time. E foi um momento muito difícil. But on several occasions since then, E várias ocasiões desde então, we have been able to Nós- help nós fomos capazes de ajudar. other people who are having problems with Ajudar outras with their children. pessoas que tiveram problemas com seus filhos. My mind's gone blank. What does that word mean? Support. Support. Thank you. Apoio. In Galatians 6, Gálatas 6, Paul again says, carry each other's burdens. Paulo fala, carreguem ou levem as cargas um dos outros. So part of our response to suffering Parte da nossa resposta para o sofrimento is helping one another. é ajudarmos uns aos outros. Again, Paul says, if one part of the body is hurting, all of the body is hurting. Então, Paulo novamente diz, se uma parte do corpo está sofrendo, todo o corpo sofre. When our brothers and sisters in China are imprisoned, Quando nossos irmãos e irmãs na China estão em prisões, we also suffer. nós estamos sofrendo, nós sofremos também. And we need to support them. Nós precisamos apoiá-los. This may be by prayer, well, certainly by prayer, Lógico que nós devemos sustentá-lo com as nossas orações, but also in other ways. mas também de outras maneiras. Writing letters to the government, E escrevendo talvez cartas para o governo, giving money to people who are actively supporting them. dando dinheiro para as pessoas que estão sustentando nossos irmãos lá na China, por exemplo. So our response to suffering is not to say, why is God allowing that? A nossa resposta para o sofrimento não deve ser, por que Deus está permitindo isso? Não, mas ter uma participação nisso, ajudar para que isso não aconteça. And then the third thing we do is E support aí, them in a prayer. terceira coisa é sustentá-lo em oração.
So, again, in Timothy, Paul says, Em 1 Timóteo 2, I want- diz: prayer to be offered for all men. aconselho-te antes de tudo que se ore, que se suplique e que se agradeça a Deus, intercedendo a favor de toda a gente. So our response to suffering, again, Nossa reação, nossa resposta ao sofrimento is not to provide answers, não é somente produzir respostas, it's to provide practical support. é para nós fornecermos suporte prático, sustento, apoio prático. The ultimate mystery of suffering O mistério ultimate. Último. É o último mistério do sofrimento, ultimate, né? Mas é mais do que o último. O último mistério do sofrimento is that he himself suffered. é que ele mesmo sofreu. Islam has a God who is unchangeable. O Islã tem um Deus que é imutável, que não muda. We have a God who is suffering. Nós temos um Deus que sofre. And it's back to this business that you cannot love without suffering. E é justamente para esse tipo de negócio que você não pode amar sem sofrer. We see this in human relationships when Nós vemos no relacionamento humano, one partner rejects another partner, quando um parceiro rejeita o outro parceiro, the one who is rejected, aquele que é rejeitado sofre. and we have rejected God, E nós rejeitamos a Deus. and he suffers. E ele sofre com isso. So ultimately, the answer to suffering is that God is there in it with us. Com certeza que a resposta para o sofrimento é sabermos que Deus está lá conosco. The book of Hebrews tells us we don't have a high priest who doesn't understand what it is to suffer. A Bíblia fala que nós temos um high priest, um sumo sacerdote que entende o que é sofrer. But understands because he suffered E ele himself. entende, o nosso sumo sacerdote Jesus, o que é sofrimento, porque ele mesmo sofreu. So, suffering remains a mystery. Então, o sofrimento continua a ser um mistério. When God created the world, Quando Deus criou o mundo, it was in the knowledge that man would sin. quando ele criou o mundo, ele sabia que um homem iria pecar. It was in the knowledge that Jesus would go to the cross. Ele sabia que Jesus iria à cruz. Why did he do it? Então, por que ele fez isso? I don't know. Eu não sei. And we will never know. Talvez nunca saberemos. All we know is that he is wise Tudo nós sabemos é que ele é sábio and good. e bom. And anything he does E qualquer coisa que ele faz, ultimately brings him com glory. certeza, traz glória para o seu nome. So Então, I have no more to say, but esse é o fim, mas estamos abertos para qualquer pergunta happy for questions. que vocês queiram fazer. Você tem? Or comments. Ou comento, Yeah, ou perguntas ou doesn't have to be a comentos que question. vocês queiram. Não precisa ser uma pergunta, pode ser um comento que vocês queiram fazer. Mas olha aí, eu tô muita coisa, meu Deus. Tem muita coisa para perguntar aí, né? Tem alguma pergunta que vocês queiram fazer? Ou algum comentário? It's so well explained, maybe. I don't believe that. I get this reaction too, and they say to me, "No, you explained so well. There is no reason, no need for questions." I think the questions really come when you are faced with the real situation. So, Acho que as perguntas vêm quando você enfrenta a situação, né? Real. and I
I was a cancer specialist. Eu sou especialista em câncer. And when you're sitting with the family of a young mother who is dying, Quando você está sentado com a mãe de um jovem que está morrendo, there's not a lot you can say, não tem muita coisa que você possa fazer. except to say, A we'll não, pray. a não ser dizer, We'll pray. a não ser dizer, eu vou orar. So, I do have a question. you have a question. He would, wouldn't he? Is there a set limit of time one should be tried or should go through suffering? Is there a point in life where I can't just stay suffering my entire life, or are there times when suffering comes and go? Translate the Yes, question. translate the Estou question. falando, existe um certo limite de tempo que nós devemos sofrer, por exemplo, né? Ou o sofrimento deveria ser nossa vida algo que vem e vai, ou eu tenho que viver toda a minha vida sofrendo, né? Se eu passo a minha vida toda a minha vida só sofrimento. Jesus said, Jesus in diz this assim, life, que you nessa will have suffering. nessa vida nós teremos sofrimentos. There doesn't seem to be a limit. And Não, ele não fala acerca de tempo, de limite. I think the last 100 years Eu acho que os últimos 100 anos in the West no Ocidente has been abnormal tem sido anormal, because we've expected life to be easy. porque nós esperávamos que a vida fosse mais fácil, Whereas in the rest of the world, life is a constant struggle. enquanto no resto do mundo a vida é uma luta, né, constante. So the question, is there a limit to suffering? A questão é, a resposta da pergunta, existe um limite para o sofrimento? Has the sort of implication that suffering is sent for a special purpose. E tem uma certa implicação então, que o sofrimento é enviado com um propósito. Whereas the sense from the Mas o que a Bíblia diz is that suffering is just something that is there. Part There's no of life. purpose to it. It's part of que life. sofrimento é parte da vida, na verdade, e não uma coisa enviada com um propósito sobre nós. Jenny, my wife, gets very angry. Jenny, que é minha esposa, e eu, nós ficamos muita raiva, virados. At people who say when something is going wrong, Quando as pessoas dizem, God is trying to teach you something. quando as coisas acontecem errado na vida das pessoas, a gente fica irado porque as pessoas dizem assim, Deus está tentando ensinar você alguma coisa. Por isso que as coisas Sometimes estão it erradas. might be, Algumas vezes pode ser que seja isso mesmo, but more often it's just one of those things that happens. mas a maioria das vezes é simplesmente algo que acontece na vida da gente. And it all comes back to the fact that we live in a damaged world. E tudo tem a ver com o fato que nós estamos vivendo em um mundo danificado. It's all Adam and Eve's fault. Então é a culpa de Adão e Eva. Because it wasn't just humanity that was knocked out of kilter. Porque não foi somente a humanidade que foi danificada. It's the whole of creation. Foi toda a criação no grupo. But the hope of the Christian, Mas a esperança do cristão, because of the crucifixion, por causa da crucificação, and especially because of the resurrection, por causa da ressurreição, is that God is going to renew the creation. é que Deus vai renovar toda a criação. I've got bad news for you. You're not going to heaven when you die. Well, you might go there when you die. You're not going to be in heaven eternally. You're going to be in the new earth. Eu tenho uma má notícia para vocês. Vocês não vão morar no céu quando vocês morrerem. Because God's remaking everything. Mas vocês vão morar na nova terra aqui que Deus vai criar. Vai fazer tudo novo. Tudo novo. Amen. I've read the end of the book. We win. Eu já li o final do livro. O final do livro diz que nós ganhamos. Bel? A gente sempre costuma ouvir as pessoas, né, quando a gente vai conversa falando sobre sofrimento, a pergunta é: por que eu sofro tanto? Por que eu sofro menos, tu sofre mais? We often Né? hear to people asking, why I suffer more than my neighbor?
why my neighbor suffers less than me, or suffers more or less than the other. That's been a question ever since the book of Psalms. Isso é uma pergunta desde o livro de Salmos. I mean, the psalmists keep asking, "Oh Lord, why do the wicked prosper?" E o salmista pergunta, Senhor, por que não somos prósperos? And part of the answer has to do with looking at the whole of eternity. Mas a resposta está aqui quando a gente olha para o todo da eternidade. Jesus told the story of the rich man and Lazarus. Jesus fala da história do homem rico de Lázaro. And Lazarus, the beggar, Lázaro, que era o mendigo, dies, morre goes to be in Abraham's e bosom. vai estar no seio de Abraão. Lazarus goes to Hades. E vai para Hades, lugar de sofrimento. And he looks up and he asks for Lazarus to come and help him. E o rico pede para que Lázaro venha e o ajude. And Abraham says to him, E Abraão diz para ele, "You had your good things in your life. falou para o rico, né? Abraão falou para o rico, você teve coisas boas na sua vida, Now Lazarus has got the good things." agora é a vez de Lázaro ter as boas coisas. So, and the other thing is, it is A outra very, coisa very difficult é muito difícil to tell how much suffering somebody is having. é dizer quanto de sofrimento alguém está tendo. They may be very wealthy, Ele pode ser muito rico they may have lots of servants, e ter um monte de servos, and be desperately lonely. mas ser uma pessoa desesperadamente sozinha, só. And you may not have much money, E talvez você não tenha muito dinheiro and you're struggling to make ends meet, e você está tendo dificuldade de ter dinheiro no final do mês, but you're surrounded by a loving family. mas você está cercado por uma família que te ama. Who's suffering? Quem está sofrendo aqui? Yeah. Alguma outra pergunta? Se não, nós... Como Deus vai voltar e está dizendo para renovar o mundo, então o mundo não vai ter fim. So if you are saying that God is coming back and make a new earth, so it means then that the world will have no end. Yes. Sim. It'll be a different world. Vai ser um mundo diferente, mas o mundo não vai ter fim no senso de que, como essa história é que o mundo vai acabar ao final do mundo. At least A Bíblia não fala sobre that's isso. the next installment. We don't know the next A gente installment. não sabe depois o que vai acontecer, mas até aqui a gente sabe que a Bíblia revela isso. A Bíblia fala sobre o juízo de Deus, mas não necessariamente o final do mundo. Né? Fala do juízo de Deus sobre a renovação no novo mundo. Agora, como esse novo mundo vai ser, se ele vai fazer um revamp the whole earth. Fala do final dos tempos, né? As pessoas traduzem como Fala do final dos tempos. And that's kind of what the kingdom of God is about. É o que o reino de Deus é And aceito. it's why we now should be working towards that. É por isso que nós agora temos que trabalhar, não é? Visando esse grande dia. Again, it comes down to this question of when you see suffering, you can either stand and just wring your hands, E aí quando tem a ver com isso, quando você vê o sofrimento, você pode simplesmente you can blame God for it, você pode simplesmente dizer, eu sinto muito e culpar Deus por isso. or you can say, Or this você is something that needs something doing. Ou Do você it. pode dizer assim, não, essa pessoa está sofrendo, a gente pode fazer alguma coisa por isso. E de forma prática ajudar. Ok. Okay. Se não tem mais nenhuma questão, alguma pergunta, então vamos fechar. Thank you, Dr. Sam. Was lovely.